Fala Desbravadoras, Vanessa Casares, líder do movimento Mulheres Desbravadoras aqui da cidade de Guarulhos. E eu não podia terminar sem passar para vocês uma super recomendação. Falar das nossas patrocinadoras, mulheres fantásticas aí, hein? Então vamos lá, precisou de óculos, lente de contato, óculos de sol? Procure a Bernadette, da Scarlett Ótica Multimarcas. O Instagram dela tá por aqui em algum lugar da tela, acho que é aqui embaixo, hein? Precisou cuidar da sua saúde mental? Procure a doutora Bárbara, da clínica Psiquivita. O Instagram dela também tá por aqui. A Carol, Libertação Terapias, ela é especializada em constelação familiar. Olha aí, hein? Aqui o arroba da Carol, não deixe de seguir. A psicóloga doutora Daniela Cerqueira, o arroba dela tá aqui embaixo também. A doutora Cláudia, menina, doutora Cláudia, me ajuda aí, doutora, advogada criminalista, tá aqui o arroba dela também. A Fran, da Afrodite Estética, ozonoterapia, barra de axis, cabelo, unha, a clínica dela é perfeita, o arroba tá aqui também. A especialista em direito previdenciário, doutora Juliana Araújo, precisou cuidar da sua previdência, doutora Juliana, tá aqui o arroba dela também. A Karine, da Emona Seguros, gente, seguro de vida, seguro saúde, seguro do carro, procure a Karina. Maria Rodrigues, terapeuta, procure a Maria. Você viu que eu tô dando várias terapias aí para vocês, várias profissionais da área terapêutica. Então, vê aquela que você mais se identifica e não deixe de cuidar da sua saúde mental. E Priscila Marçal, da Essencial Joias, ó. Joias finíssimas com a Priscila. O arroba dela tá aqui também. E não posso deixar de falar dela, a nossa super parceira do mês, que presenteou todas as nossas entrevistadas aqui, a Cláudia da Cucartes Cartonagem. E aquele nosso apoiador de sempre, Velox Coworking, onde a gente grava aqui o nosso podcast, onde tem salas maravilhosas para você poder pegar e fazer aquela reunião de trabalho com o seu cliente. Então, Velox Coworking. E claro, deixo mais uma vez a recomendação. Não segue ou não faz parte do movimento Mulheres Desbravadoras? @Mulheres Desbravadoras Oficial. Vem com a gente que é sucesso. Tchau! Fala Desbravadoras, está no ar mais um episódio do podcast Pode Desbravar. Eu sou Vanessa Casares, líder dos grupos aqui em Guarulhos do movimento Mulheres Desbravadoras. E antes de começarmos, quero deixar um recado para você. Se você ainda não nos segue no movimento, vai lá no Instagram e segue Mulheres Desbravadoras Oficial. E hoje nós estamos aqui com a Bárbara Arroio Castelhano. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite de vocês. A Bárbara é proprietária da clínica Psiquivita, é isso? Isso. Psiquivita. Bárbara, conta um pouquinho pra mim. Você sempre quis empreender? Conta um pouquinho pra nós aí como é a sua vida, como é que você chegou aí até essa fase que você está. Não, nunca quis empreender. Eu sempre quis fazer psicologia desde da minha adolescência. Eu estava entre ou psicologia ou biologia marinha. Ainda bem que eu não passei em biologia marinha, mas eu quase passei. E eu descobri que eu queria fazer psicologia depois que eu fiz também terapia, quando eu era adolescente. Eu fiz bastante terapia na minha adolescência. E depois na minha fase adulta. Eu sempre gostei muito de psicologia, só que na faculdade eles não ensinam que depois que você se forma, você tem que aprender a gerir o seu negócio, né? Então é uma coisa que eu tive que correr muito atrás depois. Mas não é muito o meu forte é mais psicologia mesmo. Aí eu tive que correr muito para conseguir ter isso, porque tem muitas pessoas que já têm isso nelas, né? Elas adoram isso. Mas você tem uma clínica? Sim, eu tenho. Tem uma clínica. Então, é uma empreendedora. Sim, sim. É uma empreendedora. Eu achei que ia ser um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não é tanto assim. Né? Eu acho que quando você consegue trabalhar na sua área, fica um pouco mais fácil algumas coisas. E você atende todo tipo de pessoas? Adulto, criança? Eu especificamente atendo, sou formada para atender psicologia para
adolescentes e adultos. Eu não atendo crianças, porém eu tenho psicólogas na clínica que atendem crianças. Perfeito, sua clínica aqui em Guarulhos mesmo. Isso, fica na rua Leonardo Valarde, 235. Muito legal. E como que você descobriu? Então você descobriu na adolescência que você queria ser psicóloga? Mais ou menos. Né? Eu, na verdade, como todo bom adolescente, não sabia muito bem o que eu queria fazer. Então, era uma das coisas que eu gostaria muito de fazer. Eu tive a sorte de entrar e ser exatamente aquilo. Né? Desde o primeiro, segundo ano que eu entrei, eu já sabia que eu queria fazer clínica. Né? Porque a gente passa, eu me formei na PUC, então a gente passa por várias áreas, porque toda faculdade você acaba passando por várias áreas da psicologia. Só que eu sempre quis clínica, a clínica nunca fugiu até eu me formar da minha cabeça. E quanto tempo você tem a clínica? Eu tenho a clínica, vai fazer 1 ano, porém eu já trabalho já faz um tempo. E essa fase de ser 1 ano de empreender, foi difícil? Foi. Foi? Tem muita ajuda? Tem muita gente te ajudando nessa parte administrativa? Sempre tem, né? A gente, a verdade é que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Se fosse assim, uma empresa funcionaria com uma pessoa só. A gente precisa de outras pessoas, tanto de forma profissional, como também de pessoas que a gente gosta, seja família, seja namorados, seja amigos, né? A gente Aquela não consegue frase, fazer as pessoas coisas precisam de pessoas, é mais do que certo, né? Sim. Mais do que verdadeira, né? E você teve muita dificuldade nesse seu 1 ano de empreender? Qual foi a maior dificuldade que você teve? A maior dificuldade foi, porque eu disse, as pessoas, elas têm perfis, né? Quando a pessoa tem um perfil empreendedor, sabe aquelas pessoas que elas empreendem qualquer coisa? Uhum. Tudo parece que vira ouro na mão delas, porque elas têm essa visão desde sempre, né? Uma das coisas que eu queria muito fazer, junto com a psicologia, que foi o que eu fiz, foi orientação vocacional. Legal. Porque eu lembro que na minha época era muito difícil saber o que eu queria fazer. Aos 17 anos, 18 anos. É muito difícil, né? Mesmo, né? É uma Então, fase que todo mundo, você pensa um monte de coisas, né? Isso. E às vezes nenhuma parece com a outra, né? Isso. E quanto mais eu estudava também a orientação vocacional, mais me abria os olhos. Eu falei, eu também quero fazer isso. E eu descobri que eu podia fazer os dois, né, dentro da clínica. Então eu posso trabalhar tanto com orientação vocacional para adolescentes, como também posso trabalhar com psicoterapia, porque eu sou formada para isso. Legal. E aí eu gostei muito da orientação porque as pessoas ficam com um brilhinho nos olhos, né, quando elas estão lá. E algumas das pessoas já vêm com esse perfil. Então, algumas coisas a gente consegue ir aprendendo com o tempo, e algumas pessoas simplesmente são assim. Eu acho que o adolescente precisa muito, acho que todo adolescente deveria ter essa oportunidade de ter um orientador. Isso ajuda bastante. Ajuda muito, né? Eu vejo meu filho ano que vem tá em fase de prestar vestibular, e são coisas assim... Já começa a loucura, né? Começa a loucura, pode assim. mandar ele lá pra clínica, que eu Ah. faço orientação com ele. Ah, isso é ótimo, hein? Tá vendo? Já estamos resolvendo um problema aqui, ó, que é uma Pode- preocupação já de mãe, ó, já estamos resolvendo aqui, Isso. encaminhando já. Pode entrar em contato, eu explico direitinho como funciona, se precisar a gente faz uma Você sabe, sessão antes. pegando um gancho nisso que você falou, às vezes a gente acha que porque o adolescente, a criança gosta de determinada coisa, ele vai dar pra isso daí, né? É isso daí. A minha irmã cresceu falando que queria ser médica. Medicina, 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 medicina. Prestou vários vestibulares para medicina, não passou. Prestou para direito e é uma excepcional advogada. Completamente diferente. Nunca falou, meu pai formado em direito, eu formado em direito, meus tios todos formados em direito, ela fazendo, vou fazer medicina, vou fazer medicina. Não, acabou no direito. Medicina é muito difícil, né? É muito concorrido. Mas desde pequenininha ela dizia, sabe? Ela tinha convicção do que ela dizia. E as pessoas, né, têm essa convicção, né, de às vezes pegar e falar, não, meu filho vai ser tal coisa. Isso é um grande erro do pai também, não é? Assim, impor o que o super filho normal. tem que ser, né? É super normal que quando você é criança e adolescente, você tenha ideias do que você quer ser. Só que é super normal também que você não saiba que existem outras, né? Hoje a gente tem mais de 240 profissões. Então, às vezes, você acaba ficando muito preso àquelas principais que são as que mais aparecem, porque você, na verdade, não conhece as outras. Isso é uma das partes que eu mais gosto na orientação. Quando eles chegam e aí eles descobrem, que tem a parte de descobrir, né, sobre as profissões, e aí o olho deles, parece que o mundo deles abre, assim, você consegue ver pelos olhos dele a cabeça deles abrindo e falar, meu Deus, eu posso trabalhar com isso aqui? Eu não sabia que isso aqui era uma profissão. E deixa eu pegar um gancho aqui. Você falou que abre a mente do adolescente, ele fica, né? Muito legal.
E se o pai já vai com uma opinião formada de que quer que o filho siga determinada área, e daí quando você faz o teste, a pessoa simplesmente não dá para aquilo? Como trabalhar com esse pai e essa mãe? Para não termos um profissional frustrado. É por isso que é importante que eu seja psicóloga também, porque a gente tem que aprender a lidar com os pais. Muitas vezes, é que na verdade eu não peguei muitos casos assim, mas pode acontecer de ter pais que muitas vezes têm uma ideia muito fixa. Eu quero que meu filho seja advogado. Seja advogado porque, né? Sim. Tá mais próximo. Eu quero que ele precise ser porque minha família toda foi. E na verdade isso está causando muita angústia para esse adolescente, né? Porque às vezes ele não quer fazer isso. Ou às vezes eles acreditam que é uma coisa e quando você vê na orientação é outra coisa. Sim. Ah, eu achava que o advogado era fazer tal coisa. Quando você vê, não, é um trabalho muito diferente do que era o que você estava pensando. Então, eu preciso conversar com esses pais. Eu vou ser extremamente clara com eles. Todos os testes, todas as atividades que a gente fez, né? Eu vou apresentar junto com o adolescente. Eu vou primeiro conversar com o adolescente, né? Depois conversar com os pais, porque é deles, eles precisam saber, né? E eu vou deixar bem claro, olha, o seu filho é muito bom nisso, ele não é muito bom nisso, ele ainda está descobrindo tal coisa. E no final da orientação deram essas profissões, né? E aí fica a par deles, porque é uma escolha deles, né? Às vezes o pai vai querer forçar, então esse filho só vai poder fazer após ele se formar alguma outra coisa. Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Elas se formam no que os pais queriam e aí depois de mais velhos que eles se formam no que eles realmente queriam fazer. Ou então esse filho pode bater o pé e querer, né? Ou a gente pode entrar numa terapia de família, né? Familiar, para entender melhor. Mas eu não posso escolher por ele o caminho que ele vai tomar, né? É importante que as pessoas elas consigam tomar as rédeas da sua própria vida. Perfeito. Então eu vou apresentar, né? No final, eles que precisam tomar uma decisão. Porque isso gera uma frustração muito grande, né? Eu faço sempre o que eu posso, né? Eu nunca simplesmente abandono depois. Eu ainda tento ir atrás, né? A gente conversa um pouquinho. Só que eu tenho que lembrar também que eu não posso correr muito, né? Porque essas pessoas também têm que conseguir. Todo mundo tem o seu livre-arbítrio também, né? Mas se você tem a orientação, que é a melhor coisa. Então, pai e mãe aí de adolescentes, não decidam pelos seus filhos, né? Eu acho que esse é um bom recado, né? Não decidir pelos filhos, né? Isso. E se puder, encaminhe lá para a doutora Bárbara, para poder pegar e fazer uma orientação vocacional, que eu acho que é imprescindível, uma orientação vocacional, para que a gente tenha aí profissionais realizados, felizes, Exatamente. Entendeu? E contentes para poder fazer e executar melhor ainda a profissão que a pessoa escolher. E praticamente você já disse para mim aí, contou para mim um pouquinho aí, você é casada, você é solteira, como que é a sua vida? Eu não tô namorando. Tá namorando. E ele é psicólogo também? Não. Não, ele não é psicólogo. Você faz terapia, Bárbara? Faço. Faz terapia. Eu atendo pessoas, então eu sou obrigada. Primeiro, eu gosto. E segundo, a gente é obrigada a fazer. Todo mundo deveria ir pra terapia, gente. Fica a dica, hashtag fica a dica. Eu vou pra terapia toda semana. E aí quando eu saio, eu falo pra minha psicóloga: não esquece de passar na sua consulta essa semana, que semana que vem tem mais, hein? Fica a dica aí, né? É importante, é muito importante. a gente É muito passar. importante, né? Eu costumo brincar, você vai ficar muito brava comigo agora, que eu costumo brincar que o psicólogo é aquele que dá palpite na nossa vida. A gente ainda paga pra isso? Brincadeira. Brincadeira. Bárbara, fala pra mim uma coisa. Você já me disse tudo aí na questão vocacional, pelo visto é uma coisa que você gosta de fazer bastante, né? Nesse pouquinho tempo aqui que nós conversamos, parece que isso é realmente o que brilha os seus olhos. Fala rapidamente, por que biologia marinha? Eu sempre gostei, uma das matérias que eu mais gostava era biologia. Eu odiava matemática, mas eu adorava biologia e eu sempre fui, na verdade, eu sempre gostei muito de ciência. Tanto que a psicologia é uma ciência Sim. também. Né? E eu sempre fui muito curiosa. E o mar sempre foi uma coisa que nós humanos, é pouco explorado. Né? Apesar de a gente já ter conseguido explorar muito do mar, tem muita coisa ali que a gente não conhece. Tem muitas coisas novas que sempre aparecem. E a vida surgiu de lá. Né? Então é uma coisa que sempre me chama muito a atenção. Porém, tem uma coisa muito importante, até sobre a orientação, existe uma diferença entre hobby e o potencial de profissão.
Por exemplo, provavelmente estudar biologia marinha ou estudar outras coisas é mais um hobby meu. Eu descobri que se eu tivesse que trabalhar com isso, talvez eu não gostasse tanto. Tá. Né? Porque lá na minha adolescência, você pode até pensar, nossa, vai ser legal, eu vou mexer com pinguins, eu vou mexer com baleias, né? Que eu adoro baleias. Não, você não vai fazer só isso, vai fazer um monte de coisa chata, que provavelmente, né? Que toda Você vai ter profissão que tá aí do abrir, seu lado, você né? vai ter que abrir bichinhos, né? Você vai ter que ver muitas coisas acontecendo. E aí eu pensei melhor depois de um tempo, né? Realmente, ainda bem que eu não fiz biologia marinha. Eu queria fazer, quando eu era pequena, eu queria fazer oceanografia. É muito legal. E também, a oceanografia tem mais a ver com mapas. Aí você acha que você vai lá pro meio do mar pra ver bichinho. E na verdade é outra coisa. É outra coisa, entendeu? Graças a Deus, né? O oceano se livrou de mim. Então, fala pra mim, qual é o Instagram da clínica? É Clínica Psiquevita. Tá. É só isso mesmo. @Clínica Psiquevita. Psiquevita. Isso. Perfeito. Então, pessoal, ó, já pode seguir a doutora Bárbara aí. Ela tem outros profissionais lá, ela trabalha bastante com adolescentes, vocês viram? Ela trabalha bastante com adolescentes, trabalha com adulto também. Mas quando ela falou aqui, nós vimos o olho dela brilhar na questão da orientação vocacional. Eu gosto bastante de orientação, mas eu também gosto muito da psicoterapia. Psicoterapia. É muito bom. A psicoterapia você faz com Adolescentes e adultos. adolescentes e adultos Meu também. público são adolescentes e adultos. Legal. Só que na clínica a gente tem uma profissional, a Priscila, que atende para crianças, né? Eu tenho outros profissionais também que atendem crianças. Que legal. Mas é muito mais a Priscila mesmo. Muito mais a Priscila. É. Muito legal. Então a clínica é completa, então pode ir a família toda. Fica a dica que vale a pena, ajuda para todo mundo, é muito bom, tá? Você já disse como você pode ajudar nós desbravadoras, né? Dessa maneira aí, as empreendedoras aí do Desbrava. Como que você poderia orientá-las? Já estão aí no seu negócio e de repente está derrapando, o negócio não está indo, como que você acha que você pode ajudá-las? Olha, eu estou muito em busca de parcerias, principalmente com pessoas da área da saúde, porque a gente poder ajudar os pacientes de uma forma multidisciplinar, né? Então, trabalhar com neuros, trabalhar com nutricionistas, trabalhar com fisioterapeutas, né? Várias pessoas de vários diferentes lugares, né? Certo. Indicação, né? Acho que a gente não, o que eu aprendi nesses anos de empreendedora é que a gente não vive sem indicações, Nunca. sem networking de indicações. Então, quanto mais pessoas você conhece, sempre vai ter alguém para eles poderem te indicar. Você indicar o trabalho dessa pessoa para outras pessoas também, né? Você fazer as pessoas se conhecerem. Sim. Muito isso. Legal. Então, Atender pessoas também, né? você que está precisando, a doutora atende, e você que é das áreas que ela mencionou aí, procure para parcerias aí e pode ter certeza, parceria hoje em dia é a melhor coisa que a gente deixa de sugestão para as pessoas, né? Ser parceiros, eu acho que isso é fantástico. E fala pra mim uma coisa, você tem alguma frase, pensamento que motiva você no dia a dia? Eu pensei muito nisso e não veio nada específico, né? Mas eu tenho uma frase do Jung que ela me pegou desde a faculdade, né? Eu não vou lembrar exatamente como que é a frase que ele diz, até porque ele diz em alemão, Tá. então a tradução pode estar um pouco errada, mas basicamente ele diz que você tem que estudar, né? Dominar todas as técnicas, né? Estudar toda a teoria, mas na hora que você estiver com outro ser humano, na hora que você for tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Que é uma coisa que eu levo bastante, principalmente para a psicoterapia, né? Eu acho que isso é fantástico. A teoria, ela é maravilhosa, mas você pegar e olhar o outro como uma alma também, isso é... Pessoas precisam de pessoas, né? Começamos com a frase, estamos terminando com a frase, e é isso. Trate os outros da maneira como você gostaria de ser tratado. Isso também é algo, né? Sensacional. Eu agradeço demais a sua participação. Agradeço muito. Então, mais uma vez, o @ da clínica? É Clínica Psiquevita. Psique é VITA. Vita é vida em italiano. Perfeito. Então, doutora Bárbara Arroio Castelhano, ela é proprietária da clínica Psiquevita, aqui em Guarulhos. Endereço? Rua Leonardo Valardi, 235.
Bom, gostaria de ficar horas aqui conversando com ela, porque nessa história de orientação vocacional a gente ia ter muita coisa. Gratidão pela presença, muito obrigada, tá? Vou convidar vocês para virem para o próximo podcast. E eu quero deixar um presente para você de uma de nossas patrocinadoras, que é a Cláudia da Cucartes, tá? Ela mandou de presente. Caderno, eu adoro caderno. Olá. Então, encontro para você fazer as suas anotações, escrever os seus pensamentos e, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por vocês assistirem também. Aguardamos vocês até o próximo. Fala, desbravadoras! Vanessa Casares, líder do movimento Mulheres Desbravadoras aqui da cidade de Guarulhos. E eu não podia terminar sem passar para vocês uma super recomendação. Falar das nossas patrocinadoras, mulheres fantásticas aí, hein? Então vamos lá, precisou de óculos, lente de contato, óculos de sol? Procure a Bernadette, da Scarlett Ótica Multimarcas. O Instagram dela tá por aqui em algum lugar da tela, acho que aqui embaixo, hein? Precisou cuidar da sua saúde mental? Procure a doutora Bárbara, da clínica Psiquivita. O Instagram dela também tá por aqui. A Carol, Libertação Terapias, ela é especializada em constelação familiar. Olha aí, hein? Aqui o @ da Carol, não deixe de seguir. A psicóloga doutora Daniela Cerqueira, o @ dela tá aqui embaixo também. A doutora Cláudia, menina, doutora Cláudia, me ajuda aí, doutora, advogada criminalista, tá aqui o @ dela também. A Fran, da Afrodite Estética, ozonoterapia, barra de axis, cabelo, unha, a clínica dela é perfeita, o @ tá aqui também. A especialista em direito previdenciário, doutora Juliana Araújo, precisou cuidar da sua previdência, doutora Juliana, tá aqui o @ dela também. A Karine, da Emona Seguros, gente, seguro de vida, seguro saúde, seguro do carro, procure a Karina. Maria Rodrigues, terapeuta, procure a Maria. Você viu que eu tô dando várias terapias aí pra vocês, várias profissionais da área terapêutica, então vê aquela que você mais se identifica e não deixe de cuidar da sua saúde mental. E Priscila Marçal, da Essencial Joias, ó. Joias finíssimas com a Priscila. O @ dela tá aqui também. E não posso deixar de falar dela, a nossa super parceira do mês, que presenteou todas as nossas entrevistadas aqui, a Cláudia da Cucartes Cartonagem. E aquele nosso apoiador de sempre, Velox Coworking, onde a gente grava aqui o nosso podcast, onde tem salas maravilhosas para você poder pegar e fazer aquela reunião de trabalho com o seu cliente. Então, Velox Coworking. E claro, deixo mais uma vez a recomendação. Não segue ou não faz parte do movimento Mulheres Desbravadoras? @ Mulheres Desbravadoras Oficial. Vem com a gente que é sucesso. Tchau!